Vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo é muito especial, é sobre a minha conversão a Jesus. Caminho com Jesus há um tempo. Glória a Deus, para a glória de Deus. Meu nome está aí, escrito no livro da vida. Daqui só para a glória, para os céus. Os céus me aguardam, amém? Nos aguarda aqueles que caminham com Jesus. Vamos lá. Quando eu me converti, qual foi a data, né, o ano? Eu me converti no ano de 2018. O ano de 2018 foi o ano mais importante da minha vida. Não me lembro a data. A data não registrei, acabei não registrando. Era para ter anotado essa data tão especial, mas o céu registrou. Amém? O céu, aleluia. O céu registrou, então está registrado esse dia tão especial. Então isso é o que importa, porque, como diz na palavra de Deus, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, naquele momento, no ano de 2018, eu me arrependi e me entreguei para Jesus. Como foi esse processo de conversão, né? Como foi esse processo? Na antiga empresa que eu trabalhava, havia uma colega de trabalho que ela era cristã. E a gente se aproximou, criamos ali uma amizade, e naquela amizade, num horário de almoço, começávamos a conversar, e ela começou a falar de Jesus para mim, começou a falar de Deus para mim, e ali era tudo novo, sabe? Era tudo novo, que Deus era Pai, e Jesus falava tão lindamente sobre Jesus, que eu ficava encantada, né, assim com o que ela dizia, porque para mim era tudo novo, eu não sabia, eu só conhecia um Deus distante, né? Porque eu fui criada no catolicismo, então não tinha essa profundidade sobre Deus, então nunca foi algo assim que eu sabia, né? Sabia, então me interessou, me cativou, e eu comecei a ouvir ela falar sobre Deus, do relacionamento dela com Deus, e ali eu fui sendo atraída por Jesus através da vida dela. E eu ficava ouvindo e me interessando, me empolgando por aquelas conversas, né? Na oportunidade que tínhamos, porque nós trabalhávamos em setores diferentes. Então, o momento que nós tínhamos de conversar, nós conversávamos e ela me falava, né? Ela me falava de Deus. E eu não via a hora de estar ali com aquele momento especial, porque ela era diferente, né? A luz de Deus brilhava nela. Então, aquilo me chamava a atenção. Eu queria estar ouvindo. E assim o Senhor foi aquebrantando meu coração. Meu coração foi, né? Foi sendo fisgado por Jesus. E eu fui. Eu não lembro o período exatamente, quanto tempo que ela ficou ali falando do evangelho para mim. Quanto tempo depois eu aceitei a Jesus. Eu não me lembro, né? Mas lembro que antes eu tinha essas conversas com ela. Aí certo dia, ela me falou se eu queria aceitar a Jesus. Se eu queria, e eu já estava ali derretida. Derretida por Jesus, meu coração já era dele. Ela costuma dizer que hoje nós somos irmãs em Cristo e amigas, né? Temos uma amizade até hoje. E ela disse que meu coração já estava aquebrantado, já estava lá, já era de Jesus, não sabia. Porque eu já estava ali apaixonada, né? Apaixonada por esse Deus aí. E foi mais fácil, não foi? Ela disse que não teve tanta dificuldade, né? De que eu chegasse a esse momento, né? Aí ela falou, né, se eu queria aceitar. Aí era um horário de almoço, porque como eu falei, no horário de almoço que nós tínhamos essa oportunidade de conversar mais. Aí naquele lugar, a gente foi para um lugar, eu me lembro, estava num ambiente lá da empresa, um lugar assim mais reservado. Aí ela falou as palavras e eu repeti, né, aquelas palavras de confissão, né, para aceitar Jesus. E a partir daquele momento, né, falei aquelas palavras e algo assim, já me senti diferente, sabe? Porque quando a gente declara, né, com a boca, confessa, nossa vida já não é mais a mesma. Nós passamos das trevas para a luz.
Então algo diferente começa a acontecer dentro do nosso interior. Aí, pronto, a partir daquele momento eu comecei a andar com Jesus. E não largo Jesus por nada. Eu costumo dizer, até hoje, eu disse, se eu soubesse que era tão bom ser crente, ser cristã, eu tinha me convertido antes. Mas o momento certo chegou para mim, porque às vezes que eu vim falar sobre Jesus foi de uma forma assim muito rasa. Então não me cativou com esse momento, né? Porque quando chega a verdade, né, do evangelho, chega falar do Deus Pai, do Deus que ele quer um relacionamento, que ele nos ama, que ele quer a nossa vida, que Jesus, ele entregou o seu Filho amado por nós. Então a gente começa a conhecer um Deus, conhecer o Deus de verdade. Então ali não tem como a gente não se entregar nossa vida para Ele. É isso, é um resuminho assim da minha conversão maravilhosa. É algo maravilhoso estar na presença de Deus. Mas tem algo também que a gente tem que entender, que não vai ser só flores. Vai ser maravilha, não vai ter aflição. Terá, porque o próprio Jesus diz em sua palavra que nesse mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele deixa claro pra gente, mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando estamos com Ele, Ele nos fortalece, Ele cuida da gente, Ele nos protege, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, a nossa proteção. Então, com Ele, fica mais leve, mais suave, né? Passar pelas dificuldades. Porque nós não estamos mais só. Nós estamos com aquele que tem toda a força, toda a capacidade para nos ajudar e estar conosco, para segurar a nossa mão. Então, hoje eu tenho a presença do Senhor para me ajudar nas minhas dificuldades, para me dar sabedoria, para me passar pelas tempestades. Porque, como Jesus também fala em sua palavra, quando estamos firmados na rocha, quando nós praticamos a palavra de Deus, porque exige uma ação da nossa parte, né? Praticar a palavra de Deus, nós estamos como um homem que construiu nossa casa sobre a rocha, que vieram os ventos, vieram as tempestades, mas ele permaneceu, aquela casa permaneceu firme, porque estava ali, estava firmado na rocha. Firmado é você ouvir, você praticar a palavra, como disse. Eu vou deixar também aqui o verso para você meditar sobre isso. Mas é isso aí. Curta, compartilha, se inscreva para que essa mensagem chegue a mais pessoas e que possa chegar para aqueles que até não conhecem a Jesus ainda e que seja tocado em nome de Jesus por esse Deus maravilhoso que eu não largo por nada. Até o fim, até Jesus voltar, estarei aí com meu Deus, né, e permanecer na eternidade. Aleluia. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. No nome de Jesus.